Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao Espaço Aberto para a Saúde. E a gente não poderia deixar passar o agosto sem falar do Agosto Dourado, né? E é um momento muito especial para a gente falar da importância do aleitamento materno, da importância desse vínculo mãe e filho, né? E hoje a gente teve aqui a convite da professora Cláudia e também o meu convite, um enfermeiro do Banco de Leite, né, o André. O André vai falar para a gente um pouco sobre amamentação em todos os momentos, né, em todas as situações. O André Guaianás, né? Agora a gente pode errar o nome. André Guaianás Laureano, ele é enfermeiro obstetra, mestre em enfermagem pela UERJ e é doutorando do PAX, da UFA, né, no nosso programa da Escola de Enfermagem, e é enfermeiro do Banco de Leite do Hospital Universitário. André, pode ficar à vontade aí para a gente começar a projetar. Agradeço aí a participação de vocês. A gente teve inscritos aí de todas as regiões do país, né? Com destaque aqui para a região sudeste, como sempre. Agradecer a vocês que acompanham a gente. Agora ficou? Está aparecendo, está tudo ok. Está ótimo, André. Pode ficar à vontade. Boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pela hospitalidade, né? É sempre bom vir falar sobre amamentação. Eu sou enfermeiro obstetra, trabalho há 20 anos com maternidade, com aleitamento, né? Acaba que a gente vive naquele contexto de nascimento, de amamentação, e desde janeiro desse ano eu estou no Banco de Leite, vivenciando outras expectativas, né? Porque, na verdade, quando a gente está na maternidade, a gente vê muito o nascimento, e essa mulher vai embora e muitas vezes a gente perde o filho. E o Banco de Leite, eu percebo o retorno, né, desse nascimento. E nem sempre é tão fácil como a gente imagina, né? Porque para a gente está tudo certo, está tudo ótimo, mas nem sempre é assim, né? Então, o que a gente vai conversar hoje um pouquinho? Né? A gente vai abordar a amamentação em diversas situações, discutir as diversas formas de amamentar. Fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para questionar, né? Esse momento é importante para a gente porque culturalmente não se fala sobre a amamentação, né? A mulher foi feita para parir e para amamentar, mas até que ponto isso, né? Até que ponto você dá um suporte, até que ponto essa mulher tem uma rede de apoio, até que ponto essa mulher tem uma rede de amigos, até que ponto essa mulher tem profissionais do lado que possam colaborar com ela nesse momento. Então, só para a gente ter uma ideia do que acontece, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério de Saúde, então a campanha mundial desse Agosto Dourado, a gente vai falar na questão política também, né? Quando que surgiu esse Agosto Dourado? Então, é um tempo que a gente para começar a conscientizar tanto a população, quanto os profissionais de saúde, quanto a importância do apoio à amamentação. Então, hoje o tema dele é reduzir a desigualdade, apoiar a amamentação para todos, e a ideia é destacar a importância do apoio contínuo ao aleitamento materno em todas as circunstâncias, seja em ambientes familiares, seja profissionais ou seja comunitário. Ou seja, o apoio não é para ser limitado, né? E é para todas as pessoas que necessitam. Às vezes eu estou aqui no banco de leite e a mulher já me manda mensagem desesperada no WhatsApp: pelo amor de Deus, você tem que me ajudar, eu não estou aguentando mais, estou naquela fase que meu peito parece estar siliconizado, o que eu faço? Eu posso chegar até 11 horas, 11h30, você pode vir, eu te atendo. Porque chega uma hora que a gente vê que o desespero é tanto que a gente tem que dar a mão para começar a ajudar de alguma forma, né? A gente tem que tentar apoiar da melhor forma essa amamentação. Então, eu trouxe na introdução essa questão sobre o conhecimento científico e sobre o estudo da amamentação. Então, a gente tem muita coisa que envolve a questão da amamentação. Essa mulher foi aqui do banco de leite, você pode ver que ela está mantendo vínculo com a criança, está toda feliz, mas
aqui já é uma segunda ou terceiro atendimento dela pela gente, né? Então, a gente tem que começar a avaliar aspectos fisiológicos dessa mulher. Né? É uma amamentação de mais de uma criança? São gêmeos? Trigêmeos? E às vezes você só fala, mas tem 2 peitos e está ótimo. São 2 crianças, mas nem sempre é assim. Né? Como que é a amamentação na pós-cesariana? Como que acontece com a questão hormonal até essa descida do colostro, para essa mulher conseguir amamentar efetivamente? Como que está a cabeça dessa mulher realmente nessa pós-cesariana? Era uma coisa que ela queria? Né? Era uma coisa desenhada já na mente dela, para ter uma cesariana, ser submetida a cesariana e depois amamentar? E tem a questão da baixa produção, que pode ocorrer em algumas situações. A gente já recebeu mulher que a mulher saiu daqui de alta na segunda-feira, quando chegou na quarta-feira ela procurou a gente. A mama flácida, sem uma gota de colostro, saiu em aumentação exclusiva. E até a gente identificar o que foi que levou a essa baixa produção, então você tem aspecto psicológico, tem a rede familiar que não ajuda, muitas vezes não tem uma rede de apoio, e isso vai impactar tanto na baixa produção, como vai impactar na amamentação, quanto vai acarretar muitas das vezes no desmame precoce. Tem gente que tem muita produção, né? Então a mulher produz mais do que a criança necessita. Então a gente tem que saber manejar também isso. São aquelas crianças que começam a sugar e muitas das vezes ela se engasga com tanto volume de leite. Então a gente tem que saber manejar isso também. E hoje a gente tem os bebês de língua presa, né? A gente tem a prognosia, que é a língua presa, e a gente está quase num surto, né, de língua. Então todo mundo, como a professora minha disse, tem língua pode estar presa, né? Então vamos resolver isso. E nem é sempre assim, né? E nem sempre a língua presa dessa criança é um indicativo que ela tem que ir para uma cirurgia. Muitas das vezes a gente consegue manter essa criança com a língua presa, com uma boa sucção, ganhando peso, trocando fraldas. Então, isso aí é avaliado caso a caso. A gente tem a famosa confusão de bicos, né? Então, muitas das vezes você recebe mulher com bico de silicone, mamadeira, o bico do mamilo, o bico da mama, que é um mamilo. Então, querendo ou não, você confunde a criança, não só com os bicos, mas com os fluxos também. Até porque o jeito que essa criança tem que posturar a língua é diferente em cada... No bico do seio, no mamilo. Uma língua tem que ir por baixo para conseguir extrair. Quando você bota uma chupeta, você joga a língua da criança lá para trás. Quando você pega, usa uma mamadeira, a criança tem que posturar a língua de outra maneira, completamente diferente. Então, se confunde totalmente. E na mamadeira, você ainda tem um fluxo muito rápido desse leite. Então, quando a criança está acostumada em mamadeira e você vai colocar no peito, tem uma dificuldade, porque o fluxo que desce é completamente diferente. Então, aqui, só para vocês... terem uma noção da anatomia normal, como que seria, né? Então você vai ter vários tipos de frênulo. Então, aqui você tem o normal, que a língua vai lá em cima, a língua sai, fica mais fácil. Quando você tem uma anatomia alterada, né, aqui é um clássico, quando você vê essa língua, você fala, só Jesus, gente, o que a gente vai fazer aqui? Porque essa língua ela não consegue sair do lugar, então ela não consegue ir abaixo do mamilo para fazer a extração, ela não consegue vácuo e ela não consegue segurar, não consegue manter uma sucção efetiva. Então, isso aí a gente tem que avaliar no caso a caso, né? A gente tem todas as mamas, né? Pequeno, areola grande, pequena, assimétrica, tem os mamilos, as mamas volumosas, as mamas menores, e nem é por isso que a gente vai falar que a criança não vai conseguir pegar. Né? A gente tem que respeitar a anatomia, a fisiologia e a particularidade de cada binômio
mãe-bebê. Então, a gente tem os mamilos normais, plano, comprido, invertido, e a gente tem que saber trabalhar com cada um deles. Além disso, a gente ainda tem, muitas das vezes, um mamilo desfavorável. O que é isso? Às vezes, você não tem uma elasticidade necessária para que essa criança consiga pegar esse mamilo e consiga sugar efetivamente. Né? Ela não consegue pegar ali e manter a sucção. Então, a gente tem que pegar e trabalhar essa criança com a mãe e com o mamilo dela, com a areola também, para a gente conseguir uma elasticidade melhor. Essa foto aqui já é de uma mãe sorrindo. Isso aqui foi uma campanha da Agosto Dourado que a gente fez no ano passado no campo de São Bento. Essa mãe é uma doadora, foi uma doadora nossa, sorrindo, feliz, né? Mas também muitas delas passaram por toda a questão de fissura mamilar, que muitas das vezes você tem uma pega não adequada, uma posição não adequada dessa mãe, desse bebê, que leva a fissura mamilar logo no início. Né? E isso causa dor, desconforto, e muitas das vezes essa mulher opta por entrar com uma forma para essa criança do que amamentar, porque é um desgaste muito grande, uma dor muito grande para ela. Então ela prefere, muitas das vezes, parar de amamentar do que ficar com a dor. Então a gente tem que saber manejar as fissuras mamilares, saber manejar candidíase mamária, mastite, galactocele, obstrução ductal, que é uma dor horrível, porque o ducto, ele entope, né? Você não consegue uma saída efetiva no leite, então você tem a pressão desse ducto, esse leite ali dentro que está sendo produzido. Muitas das vezes a criança está pegando e fazendo a pressão para fora. Você imagina uma pressão de uma criança puxando com a pressão do leite querendo sair e o leite não sai. Então a gente tem que manejar esse ducto, a gente conseguir uma obstrução, e muitas das vezes a gente não consegue isso em um atendimento só. Essa mulher tem que retornar 2 ou 3 vezes até a gente conseguir que esses ductos sejam realmente bem obstruídos. Os mamilos desfavoráveis, que eu já falei um pouco atrás, né? Questão de mamilos invertidos, que às vezes a mulher acha que não vai dar certo, falta de elasticidade, então isso tudo a gente tem que trabalhar com ela. Prematuridade e internação, né? Que muitas das vezes você tem a mãe, a criança que nasceu com 28 semanas, e o que eu faço agora? Então a gente tem que começar a conversar com ela, para manter essa lactação, para quando chegar a época da criança começar a se alimentar, ela ter o leite já. Porque se eu não mantenho uma lactação, né, de uma mãe, quando chega lá na frente, dá mais trabalho ela relactar e conseguir amamentar o seu bebê. A questão da internação da criança, né? Assim, a gente tem toda uma questão hormonal na amamentação. Então, eu tenho sempre, eu estou lá com ocitocina, eu estou com lactina e todos os outros hormônios também que fazem parte do contexto. De repente, essa mulher tem um filho prematuro. Não é esperado muitas das vezes seja prematuro, muitas das vezes é um BPP, que é um escoamento prematuro de placenta, né? Ou é uma criança muito pequena que tem que ficar na mel. E o estresse dificulta essa questão hormonal. Então, a gente tem que tentar amenizar essa mulher de alguma forma para que ela mantenha um nível limítrofe, né, desse estresse, porque realmente deve ser muito ruim você estar com uma criança internada e você, né, não saber o dia a dia como vai ser. Né? Não tem como uma criança de UTI natal você prever em quanto tempo ela vai sair. Então a gente começa a trabalhar com essa mãe no dia a dia, para tentar manter ela mais tranquila, incentivando o contato pele-a-pele, incentivando ela a começar a fazer massagem nas mãos, 3 em 3 horas em casa, independente se vai sair alguma coisa ou não, para que ela mantenha essa lactação. E temos as cirurgias mamárias, que muitas das vezes tem mulheres com 20 anos de cirurgia, só que não era preservado na época nada. Muitas das vezes, muitos ductos são retirados. Então, a gente tem que trabalhar
essas mulheres de mamoplastia, de implante de silicone, que tem um fator de risco que pode ter uma diminuição na produção de leite, e a gente tem que ir conversando isso desde o primeiro encontro. Né? Então, diante disso tudo que a gente falou, será que amamentar realmente é um instinto, né? Ou é uma coisa que a gente tem que começar a aprender e ver a particularidade de cada mulher? E a gente tem toda uma outra questão, né? Quando essa mulher volta a trabalhar e mantém a lactação, e mantém a sua amamentação. Então, hoje a gente tem leis que determinam sala de apoio à amamentação. Essa mulher tem direito de chegar uma hora antes, de sair uma hora depois. Chegar uma hora depois ou sair uma hora antes do seu serviço. Ela tem direito de tirar o leite no serviço. Aqui no banco de leite a gente tem a sala onde ela retira o leite, ela deixa o leite identificado, coloca no freezer que a gente deixou exclusivo para mães trabalhadoras, e com leite congelado ela faz o transporte até a residência dela. Quando precisa, a gente oferece gelox, então ela traz a caixinha térmica dela, bota o gelox que a gente oferece e leva o leite congelado para que ela possa manter uma qualidade e segurança desse leite de casa. A gente tem a questão das mães solos, né? Não é fácil parir, não é fácil amamentar, não é fácil ficar sozinha, né? Então, essas mães, elas têm que ter um apoio muito forte, tanto de uma rede de apoio, quanto dos profissionais que estão atendendo. Assim como a questão das adolescentes. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado e tem que saber atender, né? E principalmente a gente tem que saber ouvir esses pacientes, né? Muitas das vezes, mãe adolescente, ela vem com o familiar, né? E o familiar entra junto, dá um apoio, geralmente eu ensino o que fazer, tanto para a mãe adolescente, quanto para quem está com ela, né? Seja a mãe dela, a avó da criança, ou seja uma amiga. Então, quem está com ela tem que saber o que fazer e tem que saber qual o apoio necessário. Aqui a gente botou esse videozinho. Então, isso que tem que acontecer normalmente com a sucção dessa criança. Ela vai, a linguinha dela, a língua por baixo do mamilo, faz a extração, engole, respira e assim vai, né? Durante todo o processo. Então, a questão da língua, quando é mais curta, é aqui que ela impacta, porque essa criança não consegue fazer esse vácuo, né, aqui na areola, e não consegue extrair o leite adequadamente. E é isso que a gente tenta fazer. Então, a língua presa, quando você tem a pojadura, que na verdade, muitas das vezes, você espera que nos primeiros 2 dias a mulher vai ter colostro, quando chegar no 3º ou 4º dia, esse corpo da mulher não entende o que vai acontecer, então ele produz mais do que precisa, né? Então essa mulher, muitas das vezes, aumenta 2 ou 3 vezes o tamanho da mama de um dia para o outro. Ela dorme, quando acorda, a mama está dura, pesada, muitas das vezes areola e mamilo é uma coisa só, que você não consegue identificar e fica mais difícil para a criança pegar. Então, muitas das vezes, nesse momento que você tem fissura mamular, que você tem dor, que você tem criança pegando errado, então a gente tem que, primeiro, já deixar claro para a mulher que existe uma coisa chamada apojadura, que pode ocorrer entre o 3º e 4º dia pós-parto e vai durar umas 72 horas. Vai passar, mas a gente tem que saber manejar da melhor maneira possível, para não ser uma fase muito traumática e ruim para os dois.
Então, a gente agora vai falar um pouquinho de política, só para a gente entender o contexto que a gente chega até hoje, né? Então, na década de 70, você tem uma legislação brasileira ineficaz no controle de marca de alimentos, chupeta, mamadeira, né? E a média de duração do aleitamento materno nesse período da década de 70 era de 75 dias. Então, você tinha, além de 1 mês e meio de amamentação exclusiva, você ainda tem aumento da desnutrição e mortalidade infantil. Então, as décadas de 70 e 80, 1970 e 1980, foi uma década de estudos para saber o que ia se fazer para começar a melhorar toda a questão da amamentação no Brasil. Então, em 81, a Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas, que é o UNICEF, para a infância, né, iniciaram em conjunto o projeto de promoção ao aleitamento materno através do Código de Comercialização de Substitutos do Leite Humano. Então, começou-se a entender que o leite materno é o melhor para a criança. Então, a gente começou toda uma questão de comercialização desses substitutos. Então, em 81, você tem o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que é o INAM, na época ele era vinculado ao Ministério da Saúde, e você tem o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento. Então, a partir daí, de 1981, a gente começa a se falar em alojamento conjunto, em participação paterna durante a internação, do aumento da licença maternidade e a não oferta de leite artificial e água nas maternidades. Só para a gente ver que alojamento conjunto já se falava desde 81. A gente tem mais de 40 anos e muitas das vezes hoje se briga com isso. Então, a gente vê como que a questão da materno infantil, às vezes, ela é um pouco arrastada, né? Por conta de política, por conta de mudança de paradigma, sensibilização de profissionais. Então, isso tudo tem que mudar, né? A cabeça de quem passou por esse período, que eu dei mamadeira para o meu neném, como que agora eu tenho que dar, tem que ser leite materno, não morreu até hoje, como que vai morrer todo mundo, né? Então, tá tudo certo, isso a gente reforma. Isso aí tem que começar a ser desconstruído. Em 83 é aprovada a obrigatoriedade do alojamento conjunto, e só no 87 que você tem uma portaria instituindo o alojamento conjunto nos hospitais universitários. Então, no 87 começa, nos hospitais universitários, o alojamento conjunto para a mãe e bebê. Então, em 88, você tem uma portaria regulamentando a instalação e funcionamento de 2 bancos de leite humano. Então, começa a se pensar em toda a estrutura desse banco de leite, como que vai ser, o que ele vai fazer realmente com essas mulheres, né? Até porque o leite que é captado, ele é processado, ele é coletado, analisado, processado, para ser depois encaminhado para as crianças neonatal. Em 89, a OMS e a Unicef uma declaração conjunta sobre o papel dos serviços de saúde na maternidade, incentivando o aleitamento materno. Então, você vê, desde 89 que a gente já conversa sobre os 10 passos do sucesso do aleitamento materno, né, que posteriormente vai surgir iniciativas para o amigo da criança. Então, a gente já vem trabalhando isso há mais de 20 anos. Em 91, a gente lança o IAC, que é a Iniciativa Histórica da Criança, incorporando o significado de proteção e apoio à amamentação. Na verdade, você tem 10 passos a serem seguidos para que seja uma amamentação eficaz, dando apoio para essa mulher, tanto dentro como fora da instituição hospitalar e das maternidades. Em 98, é criada a Rede Brasileira de Banco de Leite, tendo como referência nacional o Banco de Leite Humano da Fiocruz, né, do Fernandes Figueira, que é da Fiocruz. Então, você tem os 224 bancos de leite humano, 216 postos de coleta. A gente coleta uma média de 160 mil litros de leite por ano, que são distribuídos a todos os recém-nascidos. É importante a gente dizer, nessa questão de banco de leite, né,
a gente tem que ficar fazendo uma propaganda, né, dizendo para que serve, porque muitas das vezes as mulheres acham que o banco de leite é só para doar leite. E, na verdade, a gente atende também intercorrentes de lactação. Então, até elas entenderem que a gente está aqui para também apoiar, proteger e promover o aleitamento materno dela, né, e não precisa só ser da doação de leite, porque doação de leite é uma coisa que requer tempo, disponibilidade, né? A gente vai doar sangue, a gente senta lá, faz a nossa doação de sangue e acabou, né? Doação de leite, ela tem que amamentar a criança dela, porque ela tem que dar o leite que é a mais do meio, né? Ela tem que parar o horário que ela podia estar dormindo, ela está tirando leite, ela armazena no congelador dela para a gente poder, através de uma rota semanal e com uma rede de freezer adequada, pegar esse leite, transportar até o banco de leite, passar por todo o processamento e ser distribuído para as crianças da unidade neonatal. Quando a gente chega nos anos 2000, no início dos anos 2000, a gente já tem um aumento dos índices de amamentação no Brasil. A média que lá na década de 1970 era de 75 dias, a gente já passou para 10 meses no final da década de 1990. Em 2000, a gente já começa com o programa de humanização no pré-natal, parto, nascimento e a norma de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, porque não existia política nenhuma que falasse dessa criança. Então, quando essa mãe deixava a criança na UTI, então você tem essa criança na UTI, a mãe que tinha ido embora, você tinha que orar de visita, essa mãe não ficava de acompanhante, ficava de visita, não tirava o leite. Então, isso tudo começou a mudar a partir dos anos 2000, tanto com a norma de atenção humanizada ao recém-nascido, quanto o programa de imunização pré-natal, parto e nascimento. Em 2004, a gente teve impacto pela redução da mortalidade materna e fetal. Finalmente, lá em 2000, a gente tem uma norma de atenção ao recém-nascido de baixo peso. Em 2007, a gente tem uma norma de orientação para a implantação do método canguru. Então, o método canguru é o método utilizado, né, com essas crianças de unidade neonatal para manter o contato periférico, para manter uma amamentação exclusiva dentro da unidade. Então, a criança fica no conforto da mãe, para ganhar peso. Então, tem toda uma, tanto uma logística de funcionamento, de profissional, como de estrutura, para que a gente possa manter essa mãe 24 horas junto com essa criança. Isso favorece diminuir a esterilização, diminuir o desmame precoce e aumentar a taxa de amamentação, principalmente desses prematuros. Entre 2007 e 2008, a gente já começa com toda a questão do incentivo fiscal para a gente aumentar a licença maternidade de 120 dias, né, que eram 4 meses, para 180, ficando 6 meses. Em 2017, a gente chega com a Lei 13.435, que institui o agosto como mês de aleitamento, né, que é o agosto dourado, para intensificar as ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do leite materno. Então, a gente demorou 40 anos para que a gente parasse e começasse a falar durante um mês sobre a questão da amamentação. E o que é amamentar em todas as situações? Né? Por que eu tenho que dar suporte para essa mulher? Quem é a mulher que eu recebo? Né? Então, a principal questão aqui é profissional que atende a amamentação, ele tem que saber escutar. A gente tem que falar menos e ouvir mais. Às vezes a mulher chega aqui e a gente fala, mas se eu chegar aqui e falar, o que está acontecendo para você vir aqui? Ela vai falar, minha mama está doendo. Quando a gente fala, e aí, fala comigo como tem sido a tua questão da amamentação e o que te trouxe aqui. Quando a gente muda essa fala, essa mulher começa a destrinchar desde quando estava na maternidade até o momento que chegou ali para a gente.
muitas delas falam, eu preciso chorar primeiro, em casa eu não posso isso. Então, muitas vezes, estão chorando de 10 a 15 minutos, até a gente conseguir retomar a consulta e continuar naquele diálogo para saber como que pode ser feito o manejo da amamentação naquele momento dela, né? Eu botei essa foto aqui, é Bertila. Bertila também é enfermeira do banco de leite. E tem hora que a gente tem que pegar, fazer uma massagem na mulher, né? Às vezes a gente tem que pegar e botar uma música que ela gosta. Vocês gostam de que música? Ela fala, eu gosto de uma ópera, ou eu gosto de uma música lenta. Já teve gente que chegou aqui e falou, eu gosto de um hip hop, de botar um hip hop, e ela simplesmente relaxou. Então a gente tem que ter artifícios para que essa mulher, ao mesmo tempo, ela consiga falar do que ela está passando, a gente consiga manejar a amamentação e ela tenha pontos que ela veja que ela é participante do processo e é essencial ali. Né? Porque ninguém pergunta como está a mãe. Todo mundo pergunta como está a criança. Né? E a pergunta é, ele está bem? Ele está no peito? Ele está mamando bem? E muitas das vezes essa mulher não consegue manter uma amamentação efetiva e isso vai deixando mais deprimida. Então a gente tem que saber como lidar com essas situações, né? Colocar a mulher para se empoderar também, ter um espaço para ela, né? Muitas vezes a gente fala, você gosta de escutar música? Gosto. Então, no momento que você for aumentar, você bota a musiquinha que você gosta de escutar. Você gosta de ver Netflix? Adoro. Então, vai ver no Netflix, vai ver uma série, né, que você goste, que te dê prazer, que isso é importante também, né? A pessoa entender que ela faz parte do processo. Muitas das vezes a mulher chega aqui e fala, não tem nada que você gostaria de fazer, ela tem, gostaria de fazer minha sobrancelha. São coisas básicas, né, que ela fazia até o momento que a criança nasceu. E você se dispor, que é uma amamentação exclusiva, né? Você se dispor de 2 em 2 horas, estar com essa criança no peito, mais ou menos durante meia hora, é uma coisa que requer tempo e disposição. E você ainda tem associado a isso uma coisa chamada privação do sono. Né? Então, acaba que essa mulher não dorme, amanhece, você não sabe nem que dia que está começando, você não terminou o dia de ontem, né? E a gente tem que saber acolher da melhor maneira possível. Eu botei essa foto aqui, essa paciente ficou com a gente durante um tempo, a gente conseguiu manejar, tinha uma discussão do capital, várias coisas até chegar nesse momento que ela sorri, né? Que ela, muitas das vezes elas chegam aqui em prontos. E no final de tudo, a gente, mas como você está agora? O que a gente pode te ajudar? Eu não sei como eu vou voltar a trabalhar, porque eu não consigo nem sair com ele. Mas por que você não consegue? Então, sabia o que fazer com a mão. Né? Ela não sabia articular as mãos com o bebê. Então, a gente teve várias dinâmicas com ela durante o atendimento. A gente ficava por trás, botava a mão, vamos fazer assim, olha, gente, olha nossa mão aqui, vamos botar a mão para frente, vamos se abraçar. E isso foi dando para ela um estímulo maior, né? Porque quando você começa a analisar o caso a caso das mulheres, você vê que nem sempre é tão simples, né? Que muitas das vezes não é uma gestação desejada, muitas das vezes não é uma gestação planejada. Às vezes a gente pega uma mulher com filho de 15 anos, engravidou de novo, então até ela retornar, né, esse papel de mãe com o filho adolescente, um recém-nascido, em outro momento da vida dela. Então, se a gente não souber avaliar na primeira consulta o que está acontecendo ali, a gente não consegue passar. E se fosse, a gente estava todo mundo numa sala, fazer orientação básica, estava tudo certo. E, na verdade, a gente tem que, aos poucos, cativando essa mulher, né, e esses familiares que vão junto, para juntos a gente conseguir traçar uma terapêutica. Porque eu não posso falar com ela o que ela vai fazer se ela não desejar. Então, a gente, durante a consulta, a gente vai conversando do que a gente pode fazer no manejo
e a gente marca retornos para ver como que foi aquela semana com a conduta adotada, e se tiver que mudar o percurso, a gente muda o percurso na próxima semana. Aqui a importância da rede de apoio, né, dessas mulheres. De um lado, a gente tem o familiar, né, uma mãe, a criança, e o pai, e de outro lado, a gente tem uma roda de conversa. Né? Esse apoio é importante para essa mulher no momento, né, porque ela se sente desestruturada, né, e perdida no que ela vai fazer. Essa paciente aqui que está com o bebê no colo, ela chegou para a gente semana passada, ela foi embora e na sexta-feira, a amamentação exclusiva. Quando chegou na segunda-feira, ela veio para a gente, demanda espontânea, não tinha marcado, porque ela não conseguia amamentar. Ela fez uma pojadura, né, que a mama dela estava até aqui, e até a axila a gente palpava os alvéolos, né, tudo duro. E a gente teve que trabalhar o tempo todo para essa mãe chegar nesse momento. Né? O que é mais desgastante para elas? Eu não consigo amamentar no bebê. E qual o primeiro ponto que a gente tem que suprir na amamentação? É nutrir a criança. Então a gente tem que equilibrar como está essa mama, como está a produção, como essa criança está se nutrindo. A gente tem que juntar tudo para a gente avaliar o que pode fazer. Então a gente trabalhou bastante com ela durante um dia. Ela conseguiu saber como manejar a mama, para deixar mais mole o complexo areola mamilar, né? Aquela parte da areola tem que ficar mole para a criança pegar. Ela conseguiu manejar em casa e voltou feliz da vida, tranquila, e esvaziando as duas mamas. Então, é importante a gente saber o que ela precisa para a gente dar o apoio necessário. Né? E aqui, do outro lado, a gente tem essa roda de conversa. Né? Quanto é importante você conversar com as gestantes sobre o que vai acontecer nesse processo de alimentação. Até porque ela pode ter 3, 4, 5 filhos, mas é o terceiro, é o quarto, é o quinto filho. Não vai existir o quinto filho a segunda vez. Né? E cada criança é uma. Cada gestação, ela tem uma fase da vida. Então, e muitas das vezes ela não tem sucesso na amamentação anterior e ela traz isso para a gente na amamentação atual. Então, para você desconstruir um processo que foi ruim anteriormente, às vezes a gente demora um pouco mais e tem que atender essa mulher mais vezes para que ela se sinta realmente no poder e se sinta que ela possa realmente fazer e continuar amamentando de forma exclusiva. O desafio na amamentação de múltiplos, né, muitas das vezes a gente precisa de um outro apoio nesse momento. Né? A fórmula existe e a fórmula é bem indicada, né? Quando ela é bem, ela salva vidas quando é bem indicada. Né? Então, isso é importante a gente saber. Né? Tem mulheres que conseguem amamentar múltiplos? Tem mulheres que não conseguem amamentar múltiplos e depende também de outro apoio? Sim, mas ele pode ficar no seio, a gente pode ter uma amamentação mista e isso aí a gente vai conversando durante todo o processo dela, desde a internação na unidade neonatal das crianças. Então, geralmente, a gente começa a trabalhar com essa mulher, manter a lactação. Quando essa criança começa a receber o leite, a gente começa a ganhar o leite dessa mulher, ela deixa congelado, a gente pasteuriza e manda o leite dela para as crianças quando começa com a alimentação. A gente ensina ela a fazer extração manual para que ela faça isso à beira-leito. Então, muitas das vezes ela vai na hora do neném mamar, tira o leite dela, bota no copinho e é oferecido o leite da própria mãe. E muitas das vezes, quando a criança vai para o peito, a gente vai para lá para ajudar também. Como que ela pode fazer, né? Aqui ela está na posição tradicional.
Tem outra foto aqui do lado, vocês podem ver, está na posição invertida. Né? E isso a gente tem que ver o que a mulher acha melhor. Né? E a gente tem que achar posições para que ela consiga amamentar os dois da melhor maneira possível. Esse aqui foi uma questão de prematuridade também, então a gente já conversa desde sempre, e aqui já estava numa alta hospitalar e estava no retorno para a gente de reavaliação. Né? Então, vale a pena a gente investir, vale a pena a gente conversar com essa mãe e conseguir que ela tenha também um apoio familiar na rede de apoio dela. Né? Que muitas das vezes ela não tem apoio familiar, mas existe redes de apoio, ou de amigos, ou da comunidade, ou amigos de serviço, que fazem com ela manter essa lactação. Essa questão aqui de amamentação de quem não gestou, que é uma coisa muito importante, né? Muitas das vezes a gente tem especificidades, né? A pessoa quer amamentar, mas ela não gestou. A gente tem os úteros de substituição no Brasil, né, como é a barriga de algodão fora. A gente tem a questão de adoção, que se vier crianças que podem ser amamentadas, essa mulher pode querer amamentar, né, e a gente pode induzir a lactação. Tem toda a questão das mulheres cis, que muitas das vezes é um casal de mulheres, uma gesta e a outra quer também, a outra que não gestou, ela quer amamentar e a gente pode induzir a lactação. Tem toda a questão do homem trans. Então, isso são questões que a gente tem que ir particularmente, né, em cada caso, e saber como será conduzido. Até porque tem toda uma questão legal a ser vista, isso é importante dizer, né? Porque não é só chegar, então vamos fazer. Né? Porque quando a gente tem uma amamentação de quem não gestou, muitas das vezes a questão de adoção, a questão de fertilização, a gente tem que estar bem certinho de como está indo aquele processo. Né? E, na verdade, essa mulher tem que querer realmente, porque você, na verdade, o que você vai fazer na amamentação de quem não gestou? Você vai simular uma gestação, então você vai ter uma fase, você pode ter uma fase hormonal, que tem tanto uma estimulação farmacológica como não farmacológica, então a gente vai ter que fazer com que a mulher simule que está grávida, simule que pariu e aí amamentar. Né? Então a gente vai, geralmente, a gente tem uma estimulação farmacológica simulando que ela está gestando. Vai sair a farmacologia, vai entrar toda uma questão de galactogol, que são ervas e algumas outras medicações, para dizer que ela já pariu. E agora, para esse leite continuar a sair, vai precisar de uma estimulação mecânica. Né? A estimulação mecânica, geralmente, que a gente tem de melhor é a criança. Mas se ela não tem a criança, ela vai ter que usar a bomba, aquela bomba extratora de leite, né? Aquilo ali tem que ser de 3 em 3 horas, pelo menos 10 minutos em cada mão. Enquanto você não tem criança, isso aí vai. Depois que a criança nasce, né, que você muda toda a rotina familiar, aí muitas das vezes isso aí fica um pouco não tão prazeroso. Né? Então, são questões que a gente avalia caso a caso, né? E a gente pega a mão das mulheres e fala, não, isso vai querer, então vamos. Não, vai parar? Então tá ótimo, vamos parar. Isso aí tem que ser conversado com os profissionais durante todo o processo da amamentação, todo o processo da indução e da amamentação. A importância dessa roda de conversas, né, que a gente tem, tanto com gestantes e profissionais de serviço de saúde. A gente tem que ver no serviço como essa mãe vai fazer quando essa criança nascer, e é importante também estar familiar junto, seja o pai, seja amiga, seja a avó, quem essa mulher desejar,
e quem sabe que vai fazer parte do processo. É importante todo mundo saber cuidar e dar o apoio necessário para essa mulher. E os profissionais também têm que ser capacitados, né? A gente tem que parar um pouco, certas vezes, e começar a treinar os profissionais quanto à amamentação. A gente tem que parar e conversar sobre a amamentação. Quais são os principais gargalos ali? Quais são as principais situações que requerem mais escuta, maior aconselhamento? O que a gente pode fazer para melhorar? E isso o profissional tem que ter mesmo, tem que saber manejar. Né? Porque muitas das vezes a gente recebe mulheres que, se tivesse sido orientada adequadamente, ou no pré-natal, ou durante essa internação, a gente não pegaria casos do jeito que está. Né? A gente tem casos de desmame precoce por conta de má orientação. Então, isso a gente tem que ter essas rodas de conversas contínuas, né, para que a gente possa manter a capacitação dos nossos profissionais de serviço de saúde, tanto na unidade hospitalar, tanto na unidade básica, que é super importante. Até porque na unidade básica é para onde ela vai voltar. Né? Então, os profissionais da unidade básica, eles têm que estar cientes e têm que saber manejar os casos de intercorrência na lactação para que não precise parar. Assim, a gente já recebeu mulheres que chegou para a gente com criança de 3 meses, 2 meses e uso de fórmula, porque por causa de má orientação na unidade básica de saúde, quando teve a pojadura. Então, isso traz um desconforto para a gente, né? E a gente começa a ver que a gente tem que realmente treinar os profissionais que atuam nessa área. Então, só para a gente ir concluindo, né? A gente tem algumas conclusões e algumas soluções, né? O manejo da amamentação, ele é sempre primordial na condução dos casos. Né? Não adianta você atender a mulher se você não souber manejar a amamentação. Não adianta você induzir uma lactação. Você vai ter uma mulher produzindo leite, uma pessoa produzindo leite, se você não sabe manejar o que pode acontecer ali. Do mesmo jeito que vai poder acontecer os ductos obstruídos, mastite, candidíase, engurgitamento mamário, isso tudo pode acontecer com qualquer mulher. E como eu vou manejar cada caso desse da melhor maneira possível? Porque a gente tem que pegar e trazer para essa mulher que o importante é que a gente está ali para apoiar, para promover e proteger, mas também ela tem que estar no processo, porque ela tem que fazer em casa também as condutas que a gente vai traçar em conjunto. E isso é importante para a gente conseguir realmente que não tenha um desmame precoce e que a gente mantenha uma amamentação exclusiva. Escuta, aconselhamento durante o atendimento é a chave de uma boa conduta e promoção da proteção da amamentação. Porque às vezes a mulher começa a falar e o profissional começa a atropelar. Né? Às vezes a mulher fala, porque o meu outro filho foi tão ruim. Eu entendo, eu acredito. O meu também foi muito difícil, sabe? Eu acredito. Porque então o profissional começa a falar dele e deixa a mulher falando mais. Fala a história toda dele, fala que ele já teve mastite, fala que é difícil mesmo, quantos filhos que tem, com quanta idade que engravidou. Isso a mulher não quer saber. Né? A mulher veio aqui para ser atendida, ela não veio aqui para saber da nossa vida pessoal. Né? Se ela encontrava com a gente ali fora, eu conversava. E, na verdade, a mulher, ela quer ser escutada. E muitas das vezes, ela só é escutada no serviço de saúde. Então, a gente tem que deixar que ela fale o quanto ela quiser e o que ela desejar. Mantendo o anonimato, mantendo toda a questão das leis, né, de resguardo, de sigilo, mas a gente tem que saber o que vai fazer com essa mulher a partir do momento que ela te apresenta o problema que está ali no momento. Essa foto aqui a gente tirou para essa campanha desse ano do Agosto Dourado, né? Esse a gente fez lá no MAC.
e são 3 doadoras, né? Algumas delas foram atendidas no banco de leite, por conta de decorrência mamária na gestação. Então, é super prazeroso para a gente também, a gente vê que a gente deu conta de dar uma assistência qualificada e apoiar essa amamentação para essas mulheres, né? E elas estão ali sorrindo, aumentando felizes da vida. Isso é o que traz energia para a gente continuar, né? Então, o sucesso da amamentação está no envolvimento de quem amamenta, da rede do apoio e do bebê, né? Uma dessas ali, eu lembro que quando eu fui fazer rota, aí já fui pegar o leite dela, ela, você lembra de mim? Eu levava no posto, né? Ela, você me atendeu, e graças a Deus agora eu consigo doar, né? Porque eu consegui resolver tudo, e a gente está super feliz, eu estou amamentando, está sobrando leite. Então, se a gente não tivesse dado apoio lá no início, né, hoje, ela não estaria aqui nessa foto fazendo e contribuindo para dizer, é capaz, né? Eu sou capaz, nós somos capazes, é possível a gente amamentar exclusivamente, né? Importante os cursos de graduação e pós-graduação também, eles terem espaços para esses debates, né? Tem abordagens sobre a amamentação, que não é simples, isso não é feito, né? Então, se a gente não tiver espaços para as pessoas que estão se qualificando, estão sendo lançadas no mercado, para conversar sobre a amamentação, como a gente quer que os profissionais que estejam na ponta possam falar de amamentação de forma tão adequada, né? E sabendo manejar as intercorrências de forma tão eficaz. Então é importante a gente ter momentos de parar, ter momentos de conversa, ter momentos de debate, né? Para a gente poder realmente ter profissionais aptos e que consigam realizar isso da melhor maneira possível. Apoiar mulheres diante das suas decisões, que é um fator importante durante a amamentação, né? Muitas delas chegam principalmente na hora que a gente vai para o trabalho, né? A gente trabalha tanto começando a amamentação, dando toda uma questão de suporte inicial, né? Está na gestação, ela pariu, a gente vai dar todo o suporte durante a amamentação toda, a gente vai dar o suporte no trabalho, a gente dá o suporte no desmame. Mas só que muitas delas, quando chegam no retorno ao trabalho, não tem um apoio necessário. Então, isso fica mais difícil de você conseguir manter, né? Porque quando essa mulher retorna ao trabalho, a gente tem que saber quem é essa mulher, onde ela trabalha, quem é que vai ficar com essa criança, como que ela vai ofertar o leite. Então, a gente geralmente, com um mês antes dessa mulher retornar ao trabalho, a gente faz uma consulta com ela para a gente começar a traçar todo o parâmetro dela até essa criança ser alimentada. Então, a gente começa a saber quem vai ficar com ela, como que vai administrar, vai ser copinho, vai ser colher dosadora, como você vai armazenar o leite, como você vai digelar o leite, como você vai oferecer esse leite. Então, isso tudo entra em acordo com a mulher, para nutrir sua criança, e a gente pede que venha também o acompanhante, que vai ser o cuidador dessa criança nesse momento. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente que agradece. A gente que agradece, André. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela equipe do Banco de Leite do Hospital Universitário. A gente está vendo aqui os elogios, né, as palmas do pessoal. Agradecer vocês que ficaram aqui com a gente até agora. É muito importante a gente reforçar, né? O André falou que o leite é essencial para a criança. A gente sabe que tem esse tabu ainda, né? Que ele veio trazendo desde a década de 80, que a gente tenta mudar, que as pessoas acham que o leite não é suficiente para o recém-nascido, mas é algo que chama muita atenção, isso até hoje ainda existe, né?
Professora Cláudia, quer colocar alguma coisa para a gente fechar? Sim, parabenizar o André, mais uma vez agradecer o carinho de sempre, a disponibilidade de estar aqui com a gente no nosso grupo, para que todo mundo conheça, né, a competência que ele tem e a brilhantismo, né, de trazer essa experiência. E o jeito que você fala, André, é muito assim, o cotidiano mesmo, né, das coisas que acontecem ali com as mulheres, independente da questão teórica científica, que você traz o tempo todo, que é interessante, é importante ter conhecimento científico. André, só uma questão que eu acho que, só para destacar aqui para a gente poder, né, concluir, tá, Jorge? Coisa breve. Você sabe que os nossos indicadores de desenvolvimento precoce continuam em elevação, né? Eu acho que tem vários fatores que são multifatoriais, são questões mesmo econômicas, questões de relacionamento, que a mulher se faz, né, necessária decisão, que é ruim, mas, André, dentro da perspectiva profissional, a gente como profissional, né, dentro dessa relação social, econômica, e de várias outras, né, que vão permeando a amamentação, o que você pode dizer para a gente, se bem resumidamente, bem pontual, profissional que seja de qualquer área, que esteja envolvido com a amamentação, como ele pode contribuir com essa mulher, além da questão científica, para que ela possa continuar a desenvolver esse processo dentro da amamentação. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente já está chegando nas creches, tá? Onde as crianças ficam nas creches, são os lactentes, bebês, acima, né, do período de estar na creche 4 ou 6 meses. A gente está investindo em capacitação, em promoção desse processo de continuidade nas creches da mãe amamentar, né, já que a mãe é trabalhadora, a mãe precisa disso. E aí, se você falasse alguma coisa que nos pudesse contribuir, a gente também ser, né, e além do contexto científico. Se você puder trazer a sua opinião, agradeço. E parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, Cláudio. Acho que a primeira coisa que tem que ser feito é apoiar essa mãe. É que muitas das vezes as pessoas não escutam o que ela tem a dizer e do que você não sabe qual é o problema que ela traz. Né? Então, quando você falou da creche, realmente a mãe trabalhadora, né, muitas vezes fala, mas como que eu vou dar a colher, né, na creche? Quem está lá realmente sabe fazer isso? Né? Então, a gente já teve vezes aqui que falei, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente faz uma reunião online com a creche, para saber realmente quem é que está lá, o que sabe usar. Né? Sabe usar copinho, sabe usar colher, né? Sabe usar mamadeira, o que vai ser. Né? Porque a criança tem que ser alimentada. E a mulher vai ter esse leite cambiado. Né? Eu vou usar leite artificial. Né? Então, você tem que começar a pesar, né? Tanto o que ela pode ceder e quanto o cuidador que vai estar com essa criança vai poder ofertar de maneira segura. Isso é o mais importante, né? Muitas vezes você vou usar colher, mas o cuidador não sabe. Então, eu vou expor essa criança a outras questões que não serão muito boas, né? Risco de sufocamento, broncoaspiração. Então, eu acho que a melhor coisa é escuta, entrar em contato sempre que possível com o profissional do banco de leite ou de uma maternidade especializada para que você possa tirar suas dúvidas da melhor maneira possível. A gente faz, além do atendimento presencial, a gente faz teleatendimento. E isso ajuda com que... Aqui, né? A gente está fazendo teleatendimento, né? Nesse momento. Isso ajuda a diminuir as distâncias. Né? Então, muitas das vezes, uma mulher que está lá em São João de Meriti, que precisa de uma ajuda, a gente consegue fazer isso via online. Respondi? Obrigada, André, pela sua disponibilidade. Mais uma vez, parabéns, tá? Então é isso, né? Eu agradeço aí a participação de todos, principalmente do nosso convidado, a professora Cláudia também. E muito obrigado pela participação. A gente agradece muito, né, por vocês estarem aqui. Muito obrigado pelo convite. Sim.